Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje vamos continuar os estudos de projeto de molas. No vídeo passado nós paramos stopped na parte de carregamento em fadiga de molas helicoidais e hoje nós vamos continuar nessa parte porque a gente parou ali no critério de falha de Goodman, certo? Só que para continuar isso aí, primeiro eu preciso me apresentar. Meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena em Reggio Emília, no qual eu me formei em 2024 e logo fiquei desempregado. Depois apliquei diretamente para um doutorado na Universidade de Brest, que é onde eu estou agora, ok? E possivelmente estarei desempregado no fim do doutorado também. Carteirada dada, vambora. Vamos pro sofrimento. Então, a gente parou aqui no critério de falha de Gerber, certo? E demos a fórmula, que é uma fórmula bastante conhecida. Ok, então vamos partir para o próximo método. Ok, então outro método de avaliar falhas por fadiga é o critério de Goodman. Aqui é importante a gente comentar uma coisa. Nas molas helicoidais, o critério não é escrito ali com tensões normais, certo? Critério de falha não é definido por tensões normais. E aqui temos o que? O sigma, certo? Como nos eixos. Como visto em eixos e barras. Eixos e barras, certo? E aí? Certo? Isso ocorre porque a mola trabalha predominantemente em cisalhamento. Pois a mola trabalha predominantemente em cisalhamento, certo? Beleza. Beleza, então por causa disso, isso aqui é só um reviewzinho. Dessa forma, o autor usa a seguinte notação.
que ele usa? Ele vai usar SSA, SSM, SSE, acho que eu até comentei no vídeo passado, e SSU. Se a gente for pegar por tensão normal, a única diferença é o fato de que temos um S adicional. Então, esse S adicional significa shear ou cisalhamento. Beleza? Então tá. Ok. Beleza. Então, pelo critério de Goodman, falha de Goodman, pode-se escrever que SSA, como a gente viu ali em cima, e dividido por SSE mais SSM dividido por SSU. Isso tudo vai ser igual a, já vemos aqui que é uma equação diferente, certo? Do critério de falha de Gerber. 1 dividido por N. Ok, então vamos identificar. Aqui temos um parâmetro, aqui outro parâmetro, aqui outro parâmetro, aqui outro parâmetro e aqui outro parâmetro. Agora vamos só afastar aqui. Ok. N já sabemos. Fator de segurança. Certo? Ok. SSA, tensão alternada de cisalhamento. Certo? Tensão alternada de cisalhamento. SSE,
limite de fadiga em cisalhamento. Shear Endurance Limit. Limite de fadiga, certo? Em cisalhamento. Limite de fadiga em cisalhamento. Ok. Então já escrevemos aqui. Beleza. Temos agora SSU. Tensão última. Resistência última em cisalhamento. Resistência última em cisalhamento. Ok, tudo definido? Tudo definido. Beleza. Certo? Beleza. Onde SSE é o equivalente em cisalhamento ao SE, ou seja, limite de fadiga. SE, limite de fadiga, usado para flexão e tração. Ok, usado para flexão e tração, certo? SSU, já sabemos, resistência última ao cisalhamento. Eu já escrevi isso aqui. Ok. SSU é a resistência última ao cisalhamento, que o autor aproxima para 0,67 da resistência última à tração, né? Aproxima para, aí os dois pontinhos, SSU é apex, aproximadamente igual a 0,67 ou 67% da SUT, resistência última à tração. Beleza. Certo? Então, parâmetros principais já ficam claros aqui. Deixa eu ver. Certo. Beleza. Então, observando o critério de falha de Goodman,
nota-se o seguinte termo. O seguinte termo. Que é o quê? SA, SSA dividido por SSE, que é a primeira fração. Certo? Que mede o quanto de a fadiga do material, né? A capacidade, a resistência à fadiga do material está sendo utilizada. Sendo utilizado, beleza. O segundo termo é dado por a fração. Pela fração é dado pela fração SSM dividido por SSU. Perfeito. Por SSU. Ele pega ali o quanto a tensão média aplicada nesse componente está consumindo a resistência do material última disponível. Certo? Que mede o quanto a tensão média SSM está consumindo a resistência disponível, que é a resistência última. Certo? Beleza. Então veja, o critério de Gerber pega o quanto a tensão alternada está exigindo do material em termos de fadiga, e a tensão média está exigindo do material em termos de tensão, em termos da capacidade máxima do material. Eu vou somar isso, né? E isso não pode ultrapassar 1 dividido pelo fator de segurança. Ao somar as duas contribuições, estas não podem ultrapassar quanto 1 dividido pelo fator de segurança.
que é a igualdade, né? Beleza. Beleza. Certo. Ok, então temos duas contribuições. Então, compreende-se que a equação de Goodman, a equação do critério de falha, de Goodman possui dois casos limites, né? Dois casos limites. Vamos ter aqui vamos ter sines,
definido por Sainz, que é um outro estudioso da área, né? Gerber, que a gente já viu, e Goodman. Ok. Bum, bum, bum. Então, Goodman possui dois casos limites. Quando SM é totalmente desconsiderado do cálculo. Então, é desprezado, ou seja, a tensão média é desprezada. SM igual a zero. E no caso, e quando SM é desprezado e em cargas estáticas. Logo, SA igual a zero. Em cargas estáticas. Certo. Estáticas. Logo, SSA será zero. Então, nós temos o que acontece nesses casos. Ok, então vamos escrever os dois casos. Temos SS. Vamos pegar logo aqui, só copiar, né? Estou preguiçoso hoje. Copy. Certo. E começou. Quer cair no chão. Ok. Então vamos escrever os dois casos. Certo? Um deles é quando SSM é zero. Então, SSM é zero. Logo, isso aqui será o que? SSA, corrente, tensão alternada. Corrente alternada, SSA dividido por SSE. E isso tudo será igual a 1 sobre o fator de segurança, né? Certo.
Aí nós temos o caso da carga estática, ou seja, SSA será 0. Logo, no entanto, contudo, SSM é dividido por SU será igual a 1 sobre N. Então nós temos aqui os dois casos. De acordo com o autor do Shigley, né? Quando esse critério em que você desconsidera a carga alternada, né? Não, você desconsidera a carga média, você está só considerando os fatores alternados, é chamado de critério de Sainz. Então, critério de falha de Sainz. Ok. Beleza. E para o caso alternado, ok, é isso aí, carga estática. Beleza, mas por que aí ele faz isso? Aqui, critério de falha para carga estática. Certo? Para carregamento estático. Beleza. E aí? Qual é o ponto aqui? O ponto é que todas essas equações, elas no fundo foram feitas para eixos, né? Então, o ponto é que essas equações foram escritas, né, para eixos. E a gente está aqui falando de uma fadiga meio que torsional, né, baseado em cisalhamento. Então foram escritas para eixos que em sua maioria estão expostos a tração, flexão e torção. Ou seja, tem um cenário até complexo de tensão, né?
certo? Então é um cenário bem complexo. Além disso, além disso, as amostras usadas nesses estudos, certo? Eram cilindros certo? Cilindros desprovidos de entalhes, certo? Ou notches em inglês, e expostos a tensões de torção e submetidos certo? Beleza. Nesse caso, as tensões aplicadas eram o máximo de tensão alternada possível sem causar falha, né? Certo. Eram o máximo possível sem que o material falhasse, certo? O máximo possível sem causar a falha do componente, do material. Certo. Aí é que tá. Observou-se que esse valor, essa tensão, ela era constante e independente, certo, da tensão média. Ok. Então observou-se que essa tensão era constante e independente da tensão média,
tensão média, considerando que essa tensão alternada máxima não vai exceder os limites de resistência do material. Considerando que essa tensão alternada máxima não vai exceder certo? O limite de tensão, de resistência do material à torção. O limite de resistência à torção. É por isso que a equação, de uma certa forma, divide as contribuições de alternado e médio. Então, não excedendo o limite de resistência à torção do material, que nesse caso é um metal. Estamos falando de metais. Do material, entre aspas, metals, metais. Fecha parênteses. Ok. Beleza. Aí esses experimentos também foram feitos com amostras, com entalhes. Esses experimentos também foram avaliados foram feitos com amostras contendo entalhes. Observou que essa consistência dessa separação entre as tensões alternadas e tensão média, né, fazia sentido quando eu tenho um material lisinho, sem nada, né? Constatou-se que essas considerações são válidas, né? Para materiais sem entalhes. Pois estes causam com os entalhes, né, essa consistência perdida. Resultam na perda dessa consistência nos resultados. Por quê? Porque esses testes eles foram feitos como uma forma de caracterização, de uma forma de você criar curvas, como a gente vê no final desses livros de projeto, aquelas curvas, né?
Só que isso, quando você tem um entalhe, aí você... essa consistência perdida, então não fica tão uniforme. Aí é que tá. No caso de molas, no caso das molas helicoidais de compressão, o que acontece? Não há entalhes. E a superfície em geral é bem lisa, né? Não há entalhes. E a superfície, em geral, é lisa. Então a gente consegue aplicar isso, né? Nessa divisão, né? Essa independência entre tensões alternadas, ou as componentes ali da equação de tensão alternada e tensão média. É isso. Certo? Então, o que tem? Então, isso tudo que a gente descreveu, essa separação, né? Essa descrição trata-se do critério de falha de Sainz, que em geral a gente assume que SSM, a tensão média, eu assumo zero. Por quê? Porque a alternada e a média são independentes. Né? Certo? Esse tipo de teoria é possível. E essas teorias, esses critérios, são mais para posicionar ali essas equações em uma aplicação específica, que são molas helicoidais. Esse tipo de critério é adotado
pois eixos usualmente apresentam uma reversão do campo de tensão, né? Das tensões. Por quê? Porque o eixo gira, gente. Uma reversão das tensões devido ao próprio funcionamento do eixo. Peraí. Ao próprio funcionamento do eixo. Ou seja, ele gira e as tensões ali vão mudando, pelo menos invertendo, né? Um eixo que causa, já escrevi, né? Funcionamento do eixo. Isso não é visto nas molas. Isso não ocorre nas molas helicoidais. Que ou trabalham em tração, né? Você puxando a mola, né? Ou estendendo a mola, ou comprimindo. Então, ou trabalham em extensão ou compressão. Certo. Então isso aí dá para aplicar, porque eu só tenho um tipo de tensão ocorrendo ali, na maioria dos casos, né? Outro detalhe a ser considerado é que molas frequentemente são montadas com pré-carga. Ou seja, molas operam com pré-carga. Seja por montagem ou pela própria condição de operação, certo? Logo, a carga de trabalho acaba representando o quê? Uma carga adicional. Carga de trabalho acaba sendo uma carga adicional. Certo? Carga adicional.
Beleza. O que isso significaria? Bom, eu tenho pré-carga. Essa carga que eu aplico no funcionamento, né, vai servir apenas para fazer a mola entrar em trabalho, em condição de trabalho. Na verdade, a mola já está em condições de trabalho, né? Mas vai servir apenas para ela funcionar efetivamente. Porque é como se a pré-carga já acionasse, né? Ok. Acho que dá para fermarmos por aqui, pararmos por aqui, devido ao tempo, né? No próximo vídeo a gente vai concluir essa parte. Acho que já dá para entrar no próximo tópico, certo? Helical Compression Spring Design for Fatigue Loading. Ok, então no próximo vídeo a gente vai concluir esse raciocínio, certo? Beleza. Então a carga adicional vira uma carga de trabalho. O que isso significa realmente, né? Vamos dizer que dessa forma, o pior caso se torna quando a tensão mínima é zero. E essa tensão é descrita por tal mínimo é igual a zero. Esse seria o pior cenário, certo? Por quê? Porque tanto é como se tensão máxima, tensão média fosse tudo igual, ou tensão alternada e tensão média fosse tudo igual à tensão máxima, né? Fosse tudo igual à tensão máxima. É isso. Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo. A gente vai ver as consequências disso, né? Acho que podemos parar por aqui. Hoje descrevemos todo o critério de Goodman, com seus parâmetros e os pequenos critérios que são o quê? Os casos limites. SM igual a zero, SA igual a zero. Mas e quando a tensão mínima é igual a zero? É o que a gente vai ver no próximo vídeo, certo? Ficamos por aqui, já bateu o soninho, hora de dormir. Mentira, não é hora de dormir não, mas já bateu o soninho já. Nos vemos na próxima tortura acadêmica de projeto de máquinas. Até a próxima.